Olá, hoje é um dia especial aqui na Todo Inteligência Estratégica e Comercial. Nós estamos com os nossos clientes queridos, Miriam e Volney, da Tercom. Eu gostaria que vocês começassem falando sobre a empresa de vocês um pouquinho. Conta aí para nós o que é a Tercom. Claro. Deixa eu começar. Tercom é uma empresa que nasceu há uns 13 anos, né? Nós fizemos 13 anos no mês passado, com o intuito de atender alguns clientes na linha de mangueiras e conexões. Então, completamos 13 anos exatamente dia 20 do mês passado. Ah, que Que legal. E legal. que tipo de clientes vocês atendem? Então, o nosso foco de início era atender usinas, né? Usinas de açúcar. Uhum. Mas, com o tempo, nesses 13 anos, em algum momento a gente começou a perder a identidade, né? Foi por isso que nós chamamos a todo, né? Para nos orientar novamente ao caminho. Uhum. Então, hoje a gente está mais focado dentro da nossa cidade mesmo, atendendo as nossas indústrias, né? Uhum. Voltamos ao conceito inicial, que era atender as empresas ali de Sertãozinho. A gente tem várias empresas, e o que começou a acontecer depois é que eu ia atender algumas usinas em distâncias muito, muito grandes, né? E acabava que a Tercom deixava de atender os nossos clientes que estão ali na nossa própria cidade. Nossa região tem muita oportunidade, né? Vocês estão no Sim, Sertãozinho. sim. E realmente tem empresas muito boas ali, não precisa ir muito longe para você ter bons clientes, É, digamos assim, né? fui descobrir isso há pouco tempo. Eu fui descobrir isso depois da todo lá, né? Exato. E às vezes isso acontece mesmo, assim, da gente estar dentro da empresa, pensando em algumas estratégias, mas sem necessariamente ter um plano, né? Às vezes a gente tem um desejo, não necessariamente um plano, um estudo do mercado, uma estratégia definida de atender esse mercado, e acaba acontecendo mesmo uma mudança de rota aí nesse caminho, né? Conta um pouco o que vocês estavam pensando lá no início, antes de contratar todo, o que estava acontecendo e o que levou vocês a nos contratarem, a gente ter essa honra lá na empresa de vocês? A gente, quando a gente contratou vocês, tava num momento que o Vonei tava muito cansado, né, de ficar, porque lá, aí depois a gente vai falar mais, eu acho, sobre a cultura, que era muito o Volney fazendo, né, a dependência dele para tudo, né? Então, por conta disso, a gente contratou vocês. E a dor maior, igual ele falou, além de ser tudo ele, ele viajava muito, ia para usinas muito longe, né? E aí a gente entendeu que não faz sentido ele viajar tanto, né? Tendo o mercado, igual você falou, em Sertãozinho. E tá sendo legal agora, ele tá ficando mais focado, né? Na parte comercial mesmo e compras. E agora também a gente está em início de uma nova empresa, né? Começamos uma nova empresa, agora que a gente Que precisa bom! mesmo dele, não sermos tão dependentes dele lá dentro, né? E então foi isso que abriu nossos olhos. Aí começou realmente a perdemos o foco, né? Uhum, uhum. É, A gente começou a percebeu que a tacar gente estava tudo. perdendo o foco e depois de vocês terem nos ajudado, a gente parece que a gente redescobriu a identidade, sabe? Uhum, que legal, né? É, Foi muito bacana isso aí. sim. E também a questão dessa questão de dependência do dono dentro da empresa, principalmente na parte comercial, a dependência que é ruim, não quer dizer que ele não é bom ele se envolver, que gera relacionamento, é a força da empresa, na verdade, né? Aham. O problema é quando as vendas dependem só do dono ou só de um gerente. Sim, Aí entra nesse cansaço que a gente Cansa falou, muito. né? Fica cansativo, vai desanimando com o mercado, vai Uhum. desanimando com as pessoas, com a equipe, né? E eu acho que a gente nunca chega, porque eu acho que a gente até chegou a ter esse tipo de comentário. Fica-se uma sensação de que você poderia mais, né? Por mais que você tá crescendo e vendo que às vezes o foco até se perde, só que você fica com aquela sensação de, mas se mais alguém sei lá, agregasse aqui, se eu conseguisse, às vezes eu preciso me duplicar, né? Porque eu não consigo atender a todo mundo, Sim. mas eu sei que eu poderia atender a todo mundo, mas do jeito que eu tô, eu já não tô dando conta, enfim, então fica uma coisa assim, não tô dando conta por um lado, e de outro lado,
a minha empresa poderia ainda crescer muito mais, Sim, né? E a gente fica tentando equilibrar vários pratinhos. E hoje, qual que é a realização que vocês têm hoje com a Tercom? Como que mudou a visão que vocês mesmos estavam tendo da própria empresa? Eu acho que a virada de chave que deu assim foi aquilo que nós fazemos mesmo, né? O cliente chega lá no balcão ou via telefone ou WhatsApp, normalmente ele não sabe, ele tem um problema dele e não sabe como resolver. Aí essa virada de chave foi isso. O que que a Tercom fornece? A Tercom fornece uma personificação. A gente personaliza Uhum, a solução para o cliente. sim. Então, indo no cliente e ouvindo o cliente com atenção, né? Para trazer a ele aí aquilo que nem ele sabe o que fazer. A gente então ouve e traz uma personalização de solução para ele. Muito Acho que mais do que um vender peça, né? é, Um exato, trocar exato, peça. Olha, eu vou te exato. enviar uma peça e você Muito vai bem. me pagar aqui o Ok. boleto. Foi muito além, Era né? isso que nós estávamos fazendo. É, e Vendendo peça, né? para mim, além disso, é a agilidade, né? Que o nosso principal foco sempre foi a agilidade, Uhum, né? E eu não sabia disso. Foi com vocês que a gente viu que esse é o nosso diferencial, que a gente atende o cliente de forma rápida, ágil, de forma personalizada. Eu não tinha essa sacada. E o cliente chega que é para ontem e a gente faz ser para ontem. E esse é o nosso diferencial lá. Isso foi talvez uma das principais viradas de chave mesmo Foi, na empresa, com certeza. Foi. que é o alinhamento da proposta de valor, né? A Jéssica até pode falar um pouquinho mais, mas a gente pegou a proposta de valor levando para um lado estratégico da empresa, levando como ferramenta de gestão de vocês e levando como capacitação da equipe. Então a gente englobou mesmo isso na cultura e isso levou a vender mais, né? Então, Jéssica, se você puder falar um pouquinho da proposta de valor, como que isso fez diferença na Tercom e como faz diferença na hora de montar um processo de vendas? Sim, perfeito. Porque se não vira aquilo que a gente falou. Enquanto essa proposta de valor ela não está dentro do meu comercial, ou seja, eu não tenho, primeiro, clareza dela, então é claro que a minha venda ela vai ser transacional, né? Ela vai ser rasa no sentido de, deixa eu pegar essa cotação aqui, ver quais peças tem e responder se eu tenho essas peças ou não. Sim. Mas não vai com profundidade em para quando você precisa disso, como, porquê, onde você vai usar, e deixa eu te atender de uma forma aqui personalizada, construir uma solução que vai além do toma a peça e o seu boleto, e é isso, né? Ou simplesmente responder. Então, quando a gente conseguiu compreender que a proposta de valor então, ela vai além, né, de somente essa questão transacional. O argumento de venda fica melhor. Então, o vendedor começa a olhar e entender como que ele convence aquele cliente que ele, de fato, é a pessoa para resolver. O cliente fica muito satisfeito, porque ele ligando lá, parece que ele quer só trocar a peça, né? Se ele não sabe, Se ele né, não sabe, às vezes, conduzir ali com sim. o cliente vai achar que você está só querendo gastar o tempo dele. Aí a gente, então, normalmente o que a gente faz hoje, a gente marca uma visita, vai lá, entende o cliente e a gente leva uma solução para ele. Então, não é só trocar a peça como nós fazíamos antigamente, né? Perfeito. Então, a gente vai lá mesmo. Eu acho que essa identidade nossa hoje mudou bastante quanto a isso. Uhum. A gente não vende peça, a gente vende uma solução para o cliente. É transformar em atitude, né? Aquilo que transformar em ações práticas dentro do comercial e também não só, porque a manutenção muda, a pessoa do balcão muda, acaba desencadeando uma forma de agir dentro da empresa como um todo, né? Então não fica só na proposta bonitinha lá escrito e agora temos aqui escrito a nossa missão, visão, valores e a proposta de valor tá bonita lá no quadro. Não, isso acaba virando realmente argumentação do dia a dia, né? E formas de agir dentro da empresa. E parte da cultura, né? Cria-se uma nova cultura. Uma das coisas que estavam acontecendo lá também era muito a equipe de vendas acostumada a dar desconto, né? E sempre pedir autorização de vocês para dar desconto, Exato. achando que dar desconto é uma forma de vender, né? Então, pode até ser, mas não é a forma correta e viável para a empresa, né? Naquela realidade de vocês. Então, quando a empresa passa a ver, no caso de vocês lá, o que aconteceu muito, passa a mudar a cultura de uma venda não transacional e sim consultiva,
e a equipe entende isso, o cliente também consegue ver isso. Ele passa a ver vocês diferente. Não como uma Solucionador. commodity ou qualquer um que vai me Uhum. entregar uma peça. Não. Ele passa a ver como solucionador e considera mais vocês agora na hora de comprar. A experiência, inclusive a experiência nossa, que eu tive agora visitando uma grande empresa na região nossa, eu andei na fábrica dele, né? E a gente conseguiu ver algumas soluções que nós poderíamos levar para ele. Uhum, Então não foi só ali para vender peça como eu fazia antes. uhum. E hoje já está entrando aí com um contrato, né? E achei bacana, porque antes eu ia lá só para vender o produto mesmo. Às vezes eu levava até um orçamento, Já levava querendo pronto. vender o produto. Compra de mim, tchau, né? Aham. Então hoje ficou satisfeito nós dois, tanto a Tercom quanto a nossa empresa, a empresa do cliente. Quando a gente fala agilidade, né, que é uma coisa que está muito enraizada agora para vocês, não é a agilidade do quero vender logo, né? Aham. Não é a agilidade do vendedor, é a agilidade que o cliente precisa ter É. quando compra de vocês. Deixar ele satisfeito. Exatamente, isso muda tudo. Uhum. Muito bom. E aí, os próximos planos agora, onde que vocês enxergam esse crescimento que a Tercom teve até aqui? Onde pode levar vocês agora? Então, a gente tem, né, esse projeto que a gente fez, né, na visão. Agora, o próximo passo seria importar, né, e para poder ter as peças, né, porque é tudo dentro da consultoria de vocês, né, Uhum. porque quando a gente contratou para a parte comercial, não foi foi pensando em aumentar faturamento, mas não pensando em organizar a empresa, organizar setor, organizar compra. Aí, quando a gente foi ver, o que precisava arrumar mesmo era a questão de todo o processo da empresa. Era muito mais do que a venda em si. A venda é a consequência de um planejamento, de um processo, né? E aí a visão precisa desse processo estar acontecendo, né? Que a gente acertou compras, né? Os processos internos, para mim, que sou da parte administrativa, é a parte que eu mais amo. Que o que virou a chave também nesse ponto? Da nossa liderança. Ter o processo bem definido, claro, e aí a gente consegue aplicar, entender também o que o nosso funcionário faz, né? Que isso também era uma coisa que a gente tinha. A gente não sabia direito o que os funcionários faziam. A gente Saber como contratava, delegar, né? e não falava de uma forma clara. Com isso, a gente nunca ia chegar nessa visão que a gente tem hoje, que é ficar conhecido na nossa região, né? Ficar conhecido mesmo, ser uma empresa de referência na nossa cidade, na nossa região. Esse é o nosso plano. E a novidade é a importação, né? Que tava na visão, né? Tá na visão. Tava na visão. Que a gente Tava na montou visão, junto, tava né? na visão Olha, estratégica deles para 5 anos e olha quanto tá adiantado. Tá uns 4 anos adiantado aí essa visão. Que a gente Porque tá ficou bem. tudo mais claro, né? Uhum. Então, eu acho que a importação está mais perto do que quando nós começamos lá atrás, né? Uhum. Faz mais sentido hoje, né? Antes não Perfeito. fazia, né? Era um sonho, mas legal. não era uma coisa clara. A empresa talvez naquele momento não estava pronta para isso, né? Tinha outras coisas para Sim. organizar, que foi o que a gente fez lá, né? Sim. Muito A bom. gente ama Que isso. bom saber disso, né? E vocês falaram aí de aumento de faturamento e tudo mais. Como que foram os números que era o que vocês esperavam no início, né? Como é que foram os números de vendas mesmo de vocês aí nos últimos meses de consultoria? Na consultoria, principalmente os 3 últimos meses, a gente teve um ganho de 20%, né? Uhum. Principalmente no mês passado, Uhum. teve um ganho de 20%, então, devido ao trabalho da Todo, né? Uhum. Setorizou bastante, hoje a gente consegue enxergar melhor os nossos colaboradores, né? Como cobrar. Isso fez total sentido na venda, né? Os números aí mensal de venda. Que bom, que bom. E a gente, quando entra numa empresa, a gente nem entra com esse objetivo principal, né? A gente não foca nisso para fazer o trabalho. A gente foca naquilo que precisa ser feito para isso ser uma consequência, né? Esse faz parte do nosso método quando a gente entra na empresa. E a gente fica feliz e a gente tem certeza que fazendo assim, no final,
Dá certo. Por mais percalços que tenha no meio do caminho, porque até compreender, né, até entender, praticar, às vezes impacta nos números e aí fala, nossa, o que está acontecendo? Mas o que está acontecendo? É um monte de mudança, né? E aí, quando essas mudanças realmente são implantadas e são vividas por vocês, a gente tem certeza que as vendas aumentam depois. Sim, Então, aumenta. é muito o que aconteceu lá com vocês também. Isso é bem Sim. muito satisfatório para a gente saber, Nossa, né? demais. Além dessa visão que vocês estão alcançando aí e tudo mais. A gente fica bem feliz por vocês também, pela empresa de vocês. A gente Sim. quer negócios crescendo. É isso né? aí. E aí, fala para nós, se vocês pudessem deixar uma mensagem assim para o empresário, tá? Hoje, para o líder de equipe, em relação à gestão, em relação a vendas, em relação à experiência que vocês tiveram com a gente, com a Todo, e a experiência que vocês tiveram de mudança. O que vocês deixariam de mensagem? Olha, eu vou falar por mim, né? Eu cheguei num momento aí da Tercom em que eu não conseguia saber o que fazer, né? Parece que os meus braços já deu o que tinha que dar, né? Então foi aí que a gente resolveu procurar vocês. Eu acho que eu aconselho, né, todo empresário aí a procurar assim uma consultoria. E eu indico a todo que trouxe resultado para a empresa. Hoje eu conheço a minha empresa melhor do que eu conhecia antes, né? Na verdade, do início eu comecei a empresa com um propósito, depois com o tempo, como eu já disse, ela foi se perdendo e a consultoria me trouxe de novo a identidade da empresa. Hoje eu consigo trabalhar com os colaboradores, a gente consegue se dar melhor também dentro da empresa, porque ela sabe hoje a posição dela, eu sei da minha. Enfim, a gente consegue direcionar melhor a empresa aí. Então eu indico e eu acho que valeu a pena. Foi bom até pro casamento. Então. Porque é um desafio, já ia falar aqui, é um desafio você ser sócio do seu esposo, Fácil não, né? viu? Aí dá uma dica para quem é empresário sócio com o cônjuge. Chama a Tem que consultoria. Para mim, realmente eu super indico. E o que eu dou de conselho contrate disposto a colocar em prática, porque uma coisa é a gente contratar, né, e não conseguir aplicar, porque é fácil aplicar? Não é. Não é. Um processo, ele exige muita dor nele, né? É como você tá na academia, né? O processo de crescer o músculo gera dor, né? E toda mudança é desconfortável. Muito. E numa consultoria, nem todos vão estar dispostos a aplicar ela, né? Então, a venda maior, eu acho que além do cliente, né? O cliente estar satisfeito, isso daí é o que a gente mais preza, né? É também a venda para os nossos colaboradores, né? Eles se sentirem pertencentes a essa nova mudança. Esse é o principal desafio Sim. contratando uma consultoria. Então, eu aconselho super esteja disposto, né? Eu falaria, né, para o empresário. E se você que tiver tudo bem aonde você tá, aí tá tudo bem, continua do jeito que você tá. Mas se você quiser crescer, eu aconselho trazer, porque vocês viram algo que às vezes a gente tá ali tanto na rotina, né, que a gente não consegue ver. Aí veio de fora, igual eu lembro que a Mariana falou, Miriam, vocês são uma cultura clã. Vocês são pais desses funcionários. Isso é muito bom. Marca isso. Né? Ou então foi quando ele disse das inadimplências, porque elas vê tudo, né? Vocês pegaram essa, né? Que eu falei assim, vocês estão com essa inadimplência tanto tempo sem receber, agora marca esse prejuízo. Virou uma piada interna agora, porque toda vez que a gente tem alguma coisa, a marca. Porque tem coisas que tem solução, né, gente? Tem coisas que não adianta você ficar sofrendo que vai trazer mais problema. Então é isso, amarga o prejuízo. Mas você vê, agora eles estão com mais lucro do que prejuízo. Sim, glória a Deus, amém, gente. É isso mesmo. É muito bom, super recomendo. E também, pensando nessa parte comercial, a parte de venda para ela ter lucratividade, é uma venda que a gente personaliza em mangueira montada, né? Antes a gente ia lá, vendia as peças.
Agora a gente entendeu que o cliente é um cliente que ele quer a solução, ele não quer Uhum. saber da peça, chegar lá e montar, né? Então, com isso a gente, né, consegue atrair mais o cliente, consegue ter uma lucratividade maior e ele consegue ficar feliz, porque também o que importa é o cliente feliz, O né? cliente satisfeito. Cliente satisfeito, a gente, com os nossos colaboradores também, eles satisfeitos, né? Que é a cultura clã, né? Que foi o que você identificou. A gente preza por um ambiente harmônico, feliz, em todos os âmbitos. Mas que não é só isso, né? Aí agora a gente entendeu que a gente também precisa se posicionar como líderes, né? A gente precisa acompanhar como líder, acompanhar o cliente, se está indo tudo bem com ele lá, acompanhar a nossa equipe, acompanhar as nossas compras, né? Os nossos Sim. fornecedores. Hoje vocês falando assim, me parece que tá mais fácil do que parecia, né? Nossa, Tá alinhado, parece que tá mais fácil do que era antes. Que bom, sim, a gente fica muito feliz. sim. No setor de compras, principalmente, ajudou nós bastante também, né? Uhum, A gente tem aquela compra programada, né? uhum. Antigamente eu comprava, vamos comprar agora, na urgência, né? Então a gente consegue comprar, fazer uma compra programada, ter um caixa mais saudável, né? Isso é importante vocês falarem porque a gente tem vários escopos dentro da nossa consultoria e no caso de vocês, a gente colocou bastante coisa, não foi só processo de vendas. A gente entendeu que o compras lá era tão estratégico quanto as vendas, porque precisava também atender uma proposta de valor da empresa. A gente colocou ferramentas de mudança de cultura, Sim. de identificação de cultura organizacional, porque essa cultura estava impactando diretamente no vendas. Então lá foi uma experiência bem completa do nosso escopo da todo que a gente coloca. Nem todos os clientes a gente faz o escopo inteiro, assim, né? Mas lá a gente teve essa grata satisfação também de poder ajudar em vários Sim, aspectos lá. E a gente fica bem feliz por ter atendido vocês também, né? Falo Sim. pela Jéssica também. Agradecer muito a oportunidade de estar lá com vocês e fazer parte aí desse crescimento. É isso. A É gente isso. agradece demais, ai, a gente. gente que agradece. Estamos felizes. Queremos que vocês voltem. É uma parceria que a gente quer que continue, né? Não se encerra por aqui, porque é aquilo que eu disse, né? A gente quer continuar crescendo, né? Uhum. E com certeza vocês vão vir com mais ideias, mais É coisas. A gente isso. está disposto aí a. Cada Com nova você. fase exige É, uma nova necessidade, né? Um novo ponto de apoio. Sim. É isso. Muito obrigada. eu que Obrigada agradeço. pela presença de vocês aqui e nos assistam e vejam mais depoimentos sobre os nossos clientes.